Olá, meus amados irmãos, continuação da mensagem que o microfone ele descarregou e eu não percebi, como eu deixei aí fixado nos comentários. Assista o final da mensagem, um jejum que agrada a Deus. Eu vou continuar aqui. Então eu estava no verso 3, ele disse assim, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Olha só, o que eu vim falando na mensagem sobre a gente fazer um sacrifício, e qual sacrifício, né, no caso, que agrada a Deus. Não é um sacrifício para Deus, é para nós mesmos. A gente vai mortificando a nossa carne e alimentando o nosso espírito e olhando para o próximo e não vivendo no efeito manada. Preste atenção. Por que afligimos as nossas almas? Olha aí, o jejum, você aflige a alma, você fica triste, você fica com fome, se abstém de alimentos, que isso, eu como educador físico posso falar a vocês, lá na frente pode prejudicar a sua saúde, entendeu? Então vamos lá. E tu, o não dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu ou não sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento. Ou seja, você jejuma para si mesmo, para o seu próprio contentamento, e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais. E aqui vem a situação que a gente precisa analisar. Eu jejuo mais do que fulano, eu jejuo mais do que cicrano, eu sou santo, quem está lá fora, eu vou jejuar para Deus responder essa causa, eu vou jejuar para que Deus me dê essa resposta. Ou seja, se você precisa de sacrifício para o teu Pai te dar uma resposta daquilo que você está buscando, então é um Deus que faz divisão. O jejum no judaísmo, ou no primeiro século da era cristã, na lei de Moisés, Jesus jejuou porque ele estava no cumprimento da lei, mas ele explica sobre o jejum. Ele fala, eu vou falar aqui no final, deixa eu terminar. E as pessoas, eis que para contendas e debates jejuais e para dardes punhadas impiamente. Não jejues como hoje, olha só, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que eu escolheria? O profeta dizendo, através de Deus, seria este jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si saco de cinza, era o que os judeus faziam. Chamarás tu isto de jejum e dia aprazível a Deus? Eu vou ali entregar o meu jejum, estou jejuando para que Deus não é aprazível ao Pai. Tem zelo, mas não tem conhecimento. Seria este jejum, aí no caso ele vem dizendo no 6, porventura não é esse jejum que eu escolhi. É uma pergunta. Que solte as ligaduras da impiedade, ou seja, que seja compassivo com o próximo, que não julgue, que ame o próximo, que não despreze o amor de Deus para com as pessoas, que não ande falando mal do outro. Você jejuma e vive em efeito manada, em fofoca, disse-me-disse. E você nunca viveu assim, não, irmão? Ó, em fofoca e disse-me-disse não, mas eu já julguei, entendeu? Eu nunca fui dessa prática do jejum, sabe? Eu tinha muitas perguntas e Deus foi esclarecendo juntamente com o conhecimento da graça de Deus, certo? Então, não é dizer que eu sou certo e que você está errado, mas você está negligenciando, você está ultrajando o Espírito da graça, você está fazendo a justiça com suas próprias, ou seja, Gálatas 2:21 vai dizer, se a justiça provém da lei, que na lei de Moisés, que foi abolida na cruz, havia o jejum, segue-se que Cristo morreu em vão. Ele disse, porventura não é este jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livre os quebrantados e despedace todo o jugo, ou seja, as pessoas necessitadas, que muitas vezes precisa do nosso amor, como eu falei, como um todo, né? A gente alimenta mais a carne do que o espírito, faz o jejum e o espírito não se ativa e a gente acha que esse jejum
no ato de luto é o jejum que agrada a Deus. Ele vai dizer: porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto? E que recolhas em casa os pobres desterrados? E vendo nu o cubras e não te esconda da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante a tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, olha o que o 9 diz, e o Senhor te responderás, gritarás, e ele dirá: eis-me aqui. Aqui está Deus nos ensinando. E talvez você ainda possa ser que tenha dúvida, né? Normal, mas contra fatos não há argumento. O efeito manada nos ensinou assim, mas não é assim. Aí está escrito: eu só li o jejum que agrada a Deus. E aí você pode dizer: Jesus jejuou. Jesus estava no cumprimento da lei. E outra coisa, Jesus disse lá, se eu não me engano, em Mateus 17, 21, ele diz que essa casta de demônios só sai com jejum e oração. Ali é um paralítico que estava sendo curado, certo? E os homens, os discípulos que estavam ali, eram homens de pouca fé. Não estavam manifestando o amor, ou seja, o jejum que agrada a Deus. Jesus não mandou ninguém ficar de luto para que, ou ninguém ficar com fome para que saísse a casta de demônio. Casta de demônio significa espécie de enfermidade. Hoje nós tratamos a epilepsia, a loucura, né? Com a ciência aí descoberta, as pessoas vão se tratar. Existe epilepsia, loucura, doenças psicossomáticas. E aquele jovem endemoniado, Cacodemon, daimon ativado, se chamava de enfermidade. Demônio não é um espírito. Espírito está com E minúsculo. Jesus expulsa aquele demônio, Jesus cura. Uma pessoa com febre naquele tempo estava endemoniada. Uma pessoa com dor de cabeça estava endemoniada. Então, esse é o sentido do demônio. Então, casta, espécie de demônio, só sai com jejum. Jejum, aquele jejum que você solte as ligaduras e olhe para o próximo com amor e manifeste a fé que ele vai falando nesse quesito, e a oração pedindo a Deus sabedoria que ele vai, no caso, ele ia fazer, manifestar ali. Por isso que eles não conseguiram. Ele chama homens de pouca fé. Essa casta de demônio, essa espécie de enfermidade só sai com jejum e oração. E o jejum que Jesus já está apontando é o jejum de Isaías 58, tá bom? Graça e paz, meus irmãos. Eu louvo a Deus. Muito obrigado, Pai, pelo dom de propagar o teu evangelho, a tua graça, e de libertar as pessoas aqui na mente. As pessoas precisam ser libertas na mente. Ah, mas eu fiz um sacrifício, como eu disse no vídeo aí, e eu fiz um jejum e Deus respondeu. Mas Deus não respondeu por causa do seu jejum. Porque quando você fizer o jejum e ele não responder, Deus não é contigo? Então as pessoas que estão passando por alguma dificuldade têm que fazer um jejum para Deus responder. Que Deus mal. Como eu perguntei ontem, o seu filho está ali necessitando de algo, você vai dizer: jejum aí para que eu responda. Fique com fome aí para que eu responda. Pense. Não viva no efeito manada. Todo mundo faz, porque eu fiz e Deus respondeu e Deus... Não. Se fosse isso, leia Isaías 58. Está lá no subtítulo: o jejum que agrada a Deus. Se é um jejum que agrada a Deus, Jesus está no cumprimento da lei, ele tem que cumprir, certo? Ele jejuou, cumprimento da lei. Mas o jejum de Deus, não daquela lei que Deus colocou que o homem não era capaz de cumprir, não é o jejum que nós devemos fazer, porque não adianta. Você faz 1000 jejuns e fala mal do próximo, não ajuda o necessitado. Forte abraço, meus amados irmãos. Graça e paz. Agora sim, eu vim aqui para finalizar o vídeo. Estamos juntos, permitindo Deus, tudo é incrível. Até amanhã.